mais legal, a mais... Aleluia. Fala com quem está perto de você aí. Que bom que você está aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale com você hoje. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Amém? Avisos desta semana. Nós temos algumas coisas, graças a Deus, diferentes essa semana, né? Deus é bom. Avisos da semana. Culto. Nós teremos culto. Nessa semana, nós teremos culto apenas no próximo domingo. Por quê? Quarta-feira é dia 24 de dezembro. Normalmente reunião lugar onde as famílias se reúnem. Então você está livre. Nós não teremos reunião na próxima quarta-feira. A reunião dos jovens está de recesso, de folga, né? Volta lá em janeiro. Então, nosso próximo culto, enquanto igreja, é no domingo, ok? Quando for no outro domingo, na outra semana, então na quarta-feira nós teremos o nosso culto da virada, que começará às 22 horas, tá? Nosso culto na quarta, não nesta quarta, na outra quarta, dia 31, vai começar às 22 horas. Nós vamos passar a virada de ano juntos, adorando o Senhor, orando, ouvindo o que o Senhor tem, apresentando o próximo ano diante do Senhor. E depois da virada de ano, depois do culto, nós teremos uma ceia, um jantar, como igreja. Então você é nosso convidado, você faz parte daquilo que Deus tem, não deixe de participar, de estar aqui para o culto e para a nossa ceia, para o nosso tempo de comunhão. Amém? Os grupos caseiros nós não teremos nessa semana, ok? E nós temos reunião de oração nas segundas-feiras, às 3 da madrugada. Cadê o glória a Deus? Eu só ouvi alguém fraquinho, né? Às 3 da madrugada, às 21 horas. Na verdade, ali está 20, mas a gente mudou para as 21 horas. Que é o horário que a gente conseguiu ajustar. E às 22 horas, tem um grupo de oração que ora pela vida dos pastores e dos líderes. Amém? Dentro disso, você é desafiado a orar pela sua casa, pela sua família. Se você fala, olha, puxa, eu não consigo participar nem de madrugada, nem às 21 horas, ok? Então, ore, quem sabe você não começa um grupo com mais 1, 2 ou 3 irmãos, orando pela sua casa, pela igreja, orando pela vida do Senhor na sua casa. É um tempo de oração pelas famílias. Queridos, para que as coisas aconteçam, a gente precisa orar. Para que as coisas aconteçam, nós precisamos orar. Nós precisamos apresentar diante do Senhor as nossas vidas em oração, a nossa casa em oração, a nossa família em oração. Amém? Então você é desafiado a caminhar nisso para a glória do Senhor. Amém? Próximo, mais algum? Não. Então nós temos mais um. Quem aqui está caminhando no início do ano, nós demos um devocional para você acompanhar, ler a cada dia e também com um plano de leitura bíblica. Quem aqui está caminhando, conseguiu caminhar? Glória a Deus. Qual que é o objetivo? Que você leia a Bíblia toda durante o ano, né? Que você gaste um tempo todos os dias ali na presença do Senhor e leia a Bíblia toda durante o ano. Fala com seu irmão assim: leia a Bíblia toda, até as partes chatas. Pode falar com ele, até as partes chatas.
Tem parte que a gente acha chato na Bíblia. Eu não sei você, mas tem parte que eu falo, Jesus, esse negócio aqui está chatinho demais, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que ama a genealogia. Sabe aquele negócio? Fulano que foi pai de ciclano, que gerou ciclano, que viveu tantos anos, que gerou ciclano. Eu já vi gente dizer que ama a genealogia, mas tem outras pessoas que não gostam. Mas ainda assim, existe uma revelação do Espírito Santo de Deus para a vida, para a nossa vida ali na palavra. Toda palavra inspirada por Deus produz fruto para a glória dele, amém? Bom, então para você que está indo, caminhando, eu tenho uma boa notícia para você. No próximo ano, nós também teremos um devocional aqui. Pode dar uma glória a Deus aí. A ideia é que você, todos os dias, a partir de 1º de janeiro, tem uma coisa pequena aqui, uma reflexão pequena para você fazer sobre um tema específico. Tem um espaço para você anotar. E tem aqui também até uma coisa para você fazer sua agenda diária, seu planejamento, assim. Qual que é o objetivo? É que você, como igreja, leia a Bíblia toda num ano. Quanto custa isso? Querido, você vai fazer a sua oferta. Tem um custo que a igreja pagou, mas você vai olhar e dizer, você vai fazer a sua oferta. Não, eu preciso pagar. Não precisa não. É um investimento na vida, na sua vida como cristão, como membro aqui da igreja. É um investimento que você vai, que a igreja está fazendo, e você vai olhar e dizer, ok, eu quero abençoar, eu quero semear, eu quero pagar por mim, por mais alguém, ok? Então, você vai olhar e depois você abençoa, semeia, faz a sua oferta. Esse não é o ponto. O ponto é que você está sendo desafiado pelo Senhor para poder manter a sua vida diária de oração e de leitura da Bíblia. Amém? Nesse devocional você vai achar aqui no início dele, diferente do outro, você vai achar aqui no início dele uma listinha com todos os meses do ano, né? E aqui você vai poder marcar o que você já leu, o que você não leu. Se você esqueceu, nossa, eu fiquei atrasado uns dias, se está marcado aqui, você consegue acompanhar, para que o Senhor seja luz na sua vida. Amém? Então, depois nós vamos passar e repassar para os irmãos esse devocional. O Senhor abençoe e nos ajude a caminhar naquilo que Ele tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, eu oro que o Senhor hoje fale a cada coração aqui pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro para que uma revelação do céu, uma revelação do alto, da Tua palavra, chegue a cada coração e mente pelo poder do nome de Jesus. Todo impedimento, toda distração caia por terra, todo impedimento, tudo aquilo que tenta impedir o Teu povo e a igreja que está aqui, a igreja que nos ouve de forma online, de entender a revelação da Tua palavra, eu rejeito e repreendo pelo poder do nome de Jesus. Quero dizer, cai por terra toda a armadilha, toda a cilada, todo o plano do inimigo pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus, e nós proclamamos que haja graça, que haja vida, que haja poder liberada esta manhã sobre o espírito e mente de cada um aqui, e que a revelação do alto chegue.
e produza o fruto para o qual o Senhor está estabelecendo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se existe um título para essa palavra, é ainda ainda existe uma cruz a ser carregada. Ainda existe uma cruz a ser carregada. Olha para mim, amado, Jesus pagou o preço pelo perdão dos nossos pecados na cruz. O preço para que você e eu, para que nós sejamos salvos e lavados no sangue de Jesus, foi pago exclusivamente por Cristo, que escolheu se entregar no seu lugar e no meu lugar. Exclusivamente pelo Senhor, Ele pagou o preço para perdão dos nossos pecados. E você, diz a palavra ali em Efésios capítulo Isso. Diz a palavra ali no livro de Efésios, no capítulo 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça do Senhor e não há nada que eu e você possamos fazer para mudar isso ou para nos tornarmos mais aceitáveis para Deus, para nos tornarmos melhores para Deus. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: faz silêncio, é hora de ouvir a palavra. Pode cutucar seu irmão aí e faz silêncio. É hora de ouvir a palavra, não é hora de conversar. Se você não me ouvir, eu vou começar a chamar pelo nome aqui e dizer: irmão, por favor, pare de conversar. Tenha temor, no nome de Jesus. Não é hora de conversar. Pela graça do Senhor nós fomos salvos. É um presente do Senhor. E tudo que podia ser feito, Jesus pagou o preço integral. E a nossa salvação, ela é uma graça e um presente de Deus, porque Ele pagou o preço que nós não podemos pagar e nunca poderíamos pagar. Jesus é puro, é santo. Jesus, Ele é perfeito. Ele veio viver uma vida sem pecado, morreu e ressuscitou para trazer o nosso perdão e pagar o preço do nosso pecado e do nosso perdão. Então, essa é a essência do Evangelho. Jesus pagou o preço integral para nossa salvação, mas para sua santificação, para que você se torne cada dia mais parecido com Cristo e com o plano perfeito de Deus para a sua vida, você precisa ir para a cruz. Ainda existe uma cruz a ser carregada e preenchida com o seu ego, com o seu coração, com os seus desejos, com as suas vontades, com as minhas vontades. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31, nós vamos ler. Marcos 8, 31. Segundo o Evangelho, Mateus, Marcos.
Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 31. 31 a 36. Jesus começa a ensinar as pessoas sobre a morte dele, os discípulos. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Querido, Jesus começou a falar sobre a sua própria cruz. Entenda, a cruz, quando a Bíblia fala sobre a cruz, quando Jesus fala sobre a cruz, ele fala sobre o propósito dele. Ele fala sobre o ministério dele. Jesus foi chamado, Jesus foi enviado e ele veio de vontade própria para ir para a cruz. Então, quando ele fala da cruz, ele está falando do propósito da vida dele. Jesus veio para a cruz. Jesus, o propósito dele era viver aqui e morrer na cruz para trazer salvação para a minha e para a sua vida, para todo aquele que crê. Então, quando a palavra fala sobre a cruz, e ali Jesus começa a falar sobre a sua cruz, e ele começa a dizer e ensinar para os discípulos, dizendo assim: queridos, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue nas mãos dos fariseus, eu vou ser entregue nas mãos dos mestres da lei, eles vão me açoitar, eles vão bater em mim e eles vão me matar. E os discípulos começam a olhar para isso e dizer, a Bíblia diz que eles não entendiam. E Pedro, inspirado por Satanás, chamou Jesus à parte e disse assim: que é isso, Jesus? Como assim? Não, isso nunca vai te acontecer, para com isso. E Jesus olha para Pedro, olha para o diabo que está ali junto com Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, você entende as coisas dos homens, mas você não entende das coisas de Deus. E eu vou dizer para você, tem muita gente hoje que precisa olhar para as pessoas ao redor e dizer: para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus. Tem muita gente que está se guiando, tomando as suas decisões baseado no entendimento das pessoas e não no entendimento do Espírito Santo. E aí então Jesus volta-se para os discípulos, volta-se para a multidão, chama a multidão e os discípulos, e ele volta a falar de novo sobre a cruz. Mas dessa vez, não sobre a cruz dele, mas sobre a nossa cruz. Jesus diz: qualquer um que quiser ser meu discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e me seguir. Quando Jesus fala que você tem que tomar a sua cruz, ele está dizendo que você vai
morrer na cruz? Não necessariamente. Ele está dizendo que você precisa fazer a escolha de cumprir a vontade de Deus. Porque a cruz era a vontade do Pai para Jesus. E você precisa fazer a escolha de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Mas quando você decide cumprir a vontade de Deus na sua vida, existem coisas no seu coração que vão ter que morrer. Você não pode fazer a sua vontade e a vontade de Deus. Você não consegue fazer aquilo que você deseja e o que Deus deseja, porque muito rapidamente essas duas coisas vão se separar. E aí você vai querer uma coisa e o Pai quer outra para você. No nome de Jesus, esse é um tempo da gente entender. Sabe quem diz que o Evangelho vai ser uma bênção, que o Evangelho não vai ter dor nenhuma? Sabe quem diz? Vem para o Evangelho e você nunca mais terá problemas. Vem para o Evangelho e você vai ser rico. Você vai ser rico. Vem porque você vai prosperar, você vai ser rico e com a sua riqueza você vai fazer e acontecer. Sabe quem diz? Vem para o Evangelho e então o seu sofrimento vai acabar. Você nunca mais vai ter dor ou sofrimento nesta terra. Quem diz isso é o diabo, não é Jesus. Ele disse para Jesus: olha, eu vou te dar todos esses reinos aqui, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse para o próprio Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, eu quero que você entenda que para andar com o Senhor, existe uma escolha que você precisa fazer. Para você viver uma vida em santidade, existe uma escolha que você precisa fazer, de cumprir a vontade de Deus. Mas quando você escolhe cumprir a vontade de Deus, você vai precisar abrir mão da sua vida. Diz o texto que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amado, você vai precisar escolher negar-se a si mesmo. Oh Deus. Queridos, existe uma renúncia que você precisa fazer. As pessoas têm grande expectativa de cumprir aquilo que Deus tem, mas elas não estão dispostas a fazer aquilo que o Senhor fala com elas. Elas não estão dispostas a cumprir o que o Senhor fala com a vida delas. O Espírito Santo de Deus está nos dizendo que você precisa estar disposto a fazer aquilo que você deseja, aquilo que Deus deseja, e abrir mão daquilo que você deseja. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que quando você escolhe, você percebe que Jesus, quando ele estava falando ali da cruz, e ele está falando inicialmente da cruz dele, e Pedro diz ali para ele: Senhor, para com isso, nada disso vai acontecer, para de dizer que o Senhor vai morrer. E a ideia dele era a ideia que todo judeu tinha: o Messias vai vir e vai reinar glorioso, não vai sofrer nada, ele vai governar com poder. Ele tinha essa expectativa.
As pessoas tinham essa expectativa, mas quando chegou a revelação de Jesus, dizendo que as coisas iam acontecer de maneira diferente, Pedro, por não entender, disse assim: nós vamos fazer diferente. Jesus para de falar isso. E Jesus começa então a dizer para Pedro e para os discípulos, dizendo: olha, quem quiser cumprir a vontade do meu Pai, vai precisar escolher, fazer uma escolha, e essa escolha vai passar por renúncias. Ainda existe uma cruz a ser carregada, e essa cruz é a sua. Aí existe uma vontade a ser cumprida, que é a vontade de Deus na sua vida. E você só consegue cumprir a vontade de Deus para a sua vida, o plano perfeito de Deus para a sua vida, quando você escolhe abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias expectativas, das suas próprias vontades, para cumprir a vontade do Pai. Meu querido, minha querida, você precisa entender que esse processo de salvação, esse processo de santificação, de você se tornar cada vez mais parecido com Deus, é uma escolha, é uma renúncia. Tem um preço a ser pago, tem um preço de escolha, de renúncia, tem um preço de mudança a ser pago, no nome de Jesus. As pessoas às vezes esperam que Deus venha, abra os céus, e aí Ele te ajude, mande um raio assim, aí te fez assim, uma super mulher, alguém que conseguiu, agora consegue vencer todas as tentações. Não, tentação passa longe. Deixa eu te contar, querido, quando você vê as pessoas caminhando, quando você vê eu, Alexandre, Pedro, outros irmãos aqui, cada um de nós tem as nossas batalhas, cada um de nós tem os pecados com os quais nós escolhemos renunciar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Cada um de nós sofre batalhas, perseguições e lutas. Isso não é sobre você ser um homem, uma mulher especial, poderosa, cheia da graça, cheia de autoridade para fazer. Isso é sobre você ser um homem, uma mulher rendido a Cristo, aonde você vai dizer: Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro, eu preciso da sua misericórdia, porque se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou cair, se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou pecar. Deus, me ajuda, me socorre. As pessoas têm o hábito de olhar para os irmãos na fé, para os líderes, ou para as pessoas que estão caminhando na fé e dizer: uau, ele é super espiritual, ela, aquela mulher de Deus, eu queria tanto ser igual ela. Mas você se esqueceu de entender que todos somos falhos. Todos somos falhos. Os pecados que permeiam o seu coração, as batalhas, as tentações que permeiam o seu coração, permeiam os nossos. Eu não sei qual batalha você tem no seu coração, mas eu posso dizer, eu tenho várias, e eu preciso diariamente me prostrar diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha falha, me ajuda, Senhor, na limitação do meu próprio coração. E é debaixo desse lugar rendido, é debaixo desse lugar onde a gente se prostra diante de Deus, que Deus derrama a sua graça, que Deus nos dá favor. Bia e Eloá, faz silêncio. É debaixo, olha para mim, não era para elas não, para mim. É debaixo da graça de Deus que a gente vai viver a graça do Senhor. As minhas batalhas são tão grandes quanto as suas.
as nossas batalhas, queridos, isso não tem a ver com o homem, tem a ver com o favor do Senhor. Diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo falando sobre as coisas que aconteceram na vida dele. Ele diz, olha, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, falando sobre ele mesmo, conheço um homem, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aqui ele está falando de uma experiência que ele teve com Deus. Ele falou, olha, eu fui arrebatado, Deus me levou ao céu. Imagina alguém falando com você, não, já fui no céu. Cheguei lá, encontrei e Deus me mostrou isso e todas essas coisas. E ele diz, olha, eu conheço alguém, que sou eu, que viveu essa experiência. E versículo 3, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda, Paulo estava dizendo, olha, eu tive experiências tão poderosas com Deus, e para que eu não ficasse me achando, eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma fraqueza, alguma coisa que me atormenta dia e noite. Quem aqui já andou com um espinho no pé? Que entrou, ficou agarrado e depois você fala, quando você vai fazer alguma coisa, você lembra que ele está lá. E Deus disse para Paulo ora e fala, Deus, tira isso de mim. Deus falou, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é sobre a sua força, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre quão determinado você é, não é sobre quão poderoso você é para renunciar, é sobre a sua rendição, é sobre você se render e dizer, Deus, eu não dou conta, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas falhas, Senhor, tem misericórdia de mim. É a graça de Deus que sobrepuja a sua fraqueza, a minha fraqueza, os nossos limites, porque o poder de Deus se manifesta no meio da fraqueza, para que a glória seja dele e não nossa. A gente tem o hábito de contar os testemunhos, e a Bíblia diz que nós devemos contar os testemunhos. Mas a gente tem o hábito de contar os testemunhos e muitas vezes a gente conta só o resultado, né? Só o final daquilo que aconteceu. Mas não contamos o processo. Querido, como um pastor querido, Luciano Subirá, às vezes fala, o resultado é maravilhoso. Você vê a obra de Deus na vida de uma pessoa, você vê alguém curado, você vê alguém liberto, você vê alguém transformado pelo poder de Deus, você vê uma família restaurada na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas entender o processo que aquela família passou,
o quanto aquele homem chorou para perdoar, o quanto aquela mulher chorou para perdoar, o quanto eles abriram mão dos seus valores ou daquilo que eles achavam que eles tinham direito para se render a Cristo e deixar que Cristo se manifestasse na vida deles. O quanto isso aconteceu, às vezes a gente não conta. A gente conta assim: olha, a gente estava aqui, meu casamento estava acabando, e aí Jesus chegou, a gente arrependeu, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, hoje a gente está maravilhosamente bem, glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Mas nesse processo, teve um processo de renúncia, de abrir mão, de entregar, de crer, mesmo no meio do caos. Muitas madrugadas chorando, até que Cristo se formasse naquela casa. Você precisa entender, ainda existe uma cruz para ser carregada, a sua. Você precisa entender aquilo que Deus te chamou para viver. A Bíblia nos fala sobre essa fraqueza do homem. Tem um exemplo que eu gosto muito. Pertinho de Jesus ser crucificado, ele já estava lá, já estava andando há uns quase 3 anos com os discípulos, né? 3 anos andando ali juntos. E aí chega perto dele Tiago e João, né? João, discípulo a quem Jesus amava, Tiago, 2 irmãos. A Bíblia fala que eles vieram ainda com a mãe. E eles chegaram, diz o texto, que eles chegaram e se prostraram diante de Jesus. Senhor, nós queremos fazer um pedido. E aí Jesus disse: pois não, pode fazer. Falou: permita que no seu reino, nós dois aqui, né, 2 irmãos, um se assente à direita e o outro à esquerda. Permita que a gente mande em todo mundo. Depois do Senhor, que a gente seja assim, o manda-chuva. Coloca a gente como, se o Senhor é general, coloca a gente como um capitão lá para poder mandar. Deixa a gente mandar em todo mundo. Dá para a gente poder e autoridade. Era isso que ele estava pedindo. Senhor, dá para a gente poder e autoridade quase igual à tua. Pensa num rei assentado no trono, lá na frente, no meio, e aí 2 troninhos pequenininhos, né? Um na esquerda, outro na direita, e 2 pessoas assentadas lá do lado do rei, hein? A autoridade do rei dá aquela espalhada para o lado, falou: não mexe com ele não, ele é chegadão do rei. Era isso que eles estavam pedindo. Senhor, dá para a gente esse poder. E Jesus olha para eles e diz assim: vocês têm noção do que vocês estão pedindo? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles disseram, sem saber: podemos sim, pode deixar, a gente bebe, a gente faz o que, a gente vive o que o Senhor está vivendo. E aí Jesus disse para eles: olha, vocês até vão viver, mas vocês não sabem o que vocês estão pedindo não. E aí o bafafá está pronto. O barraco estava formado, porque os outros 10 ficaram indignados. 3 anos andando junto, caminhando, os discípulos juntos. Aí eles pegam os discípulos num conluio, junto com a mãe, pedindo para Jesus para colocar os 2 acima do restante. E os outros 10, diz a Bíblia, eles ficaram transtornados, indignados. Que absurdo! Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? E aí começou uma briga, um bate-boca, e Jesus falou: olha, vocês não estão entendendo nada. Nessa hora ele fala: olha, os reis governam para mandar. Eu vim para servir. Vocês precisam servir. Quem quer ser o maior, seja aquele que serve.
pensa nesse ambiente de caos, o barraco que não foi. Agora você pensa pertinho de Jesus, já estava perto da crucificação, lá no final, e o coração de Tiago e João ainda estava preocupado em ser reconhecido pelos homens, cheio de pecado. Presta atenção, não tem a ver com você, tem a ver com a graça de Deus em você. Tiago e João viveram essa experiência no Evangelho, viveram. Tiago morreu no ano 44 depois de Jesus. Tiago era mais novo que Jesus. Então Tiago morreu lá para os seus, talvez 30 anos, decapitado. Cabeça isso. João morreu aos 90, entre 94 e 100 anos. Os últimos anos da vida dele, ele passou exilado, morando quase que sozinho numa ilha. Depois dos 80, quando você precisa de conforto, ele foi preso, deixado numa ilha sozinho, completamente longe de todos que conhecia, que vivia. Passou por ali anos e anos. Foi onde ele escreveu o Apocalipse. Você lê Apocalipse e diz assim: uau! Quem aqui gosta de Apocalipse? Quem aqui gosta do livro de Apocalipse? Você lê Apocalipse e fala: uau! Imaginou aquelas visões dos anjos, aqueles negócios, aquelas coisas tudo? Maravilhoso. Mas teve um caminho de renúncia para chegar ali. Teve um caminho onde as pessoas abriram mão, onde João abriu mão da sua própria vontade para cumprir a vontade do Pai. Teve um lugar de obediência, de submissão, de renúncia, onde isso aconteceu. A revelação veio depois, lá na frente. Querido, nós precisamos entender que para você viver aquilo que Deus tem para você, você precisa escolher e entender que você tem que abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus desejos para cumprir o desejo de Deus, abrir mão das suas expectativas para cumprir aquilo que é a expectativa do Senhor para você. Você precisa entender que Deus tem um caminho muito mais excelente do que aquilo que você está vivendo, mas para que você experimente Ele, você precisa escolher. Isso não quer dizer que você será a pessoa perfeita, pelo contrário, você vai reconhecer diante de Deus os seus limites, os seus fracassos, as suas dores, as suas batalhas, as suas tentações, e o Senhor te encherá da graça para viver na presença dEle, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, para que a glória seja minha. Ah, pastor, o senhor não conhece as minhas batalhas. Pastor, o senhor não sabe as tentações. O senhor não sabe as coisas terríveis que passam na minha mente. O senhor não sabe o que eu já fiz. Não, querido, e também não quero saber, mas o Senhor sabe. E Ele escolheu manifestar o poder dEle, trazer santidade na sua vida através da graça dEle.
Você precisa se render a Ele, você precisa se submeter a Ele, você precisa dizer: Deus, eu me rendo ao Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe das suas batalhas, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas guerras. E Ele te sustenta na hora da peleja. Quando chegar um momento que porventura você falar: não, eu não estou nem, não tenho condições, eu não tenho forças, o Senhor vai te dar forças. Aí eu não tenho condições, o Senhor vai te dar condições. Aí eu não tenho energia, o Senhor vai te dar energia. Entende isso. Entende que a graça do Senhor é maior do que as suas batalhas. Eu me recordo de uma época, eu adolescente, de 17 para 18 anos, congregando numa igreja, ali caminhando, servindo, andando. Já servia na igreja há muito tempo. E num determinado dia, eu saí e fui junto com minha tia e alguns outros irmãos, familiares, nós fomos para um monte orar. E nós fomos orar ali no monte, e eu tive uma experiência ali muito poderosa com o Senhor. No monte, enquanto estávamos orando, nós descobrimos que quanto mais a gente cantava, começava a aparecer uns negócios brilhando no chão. E quanto mais a gente cantava, mais eles brilhavam. E aí nós éramos um grupo ali de umas 10 pessoas. Então vamos cantar. E a gente começou a cantar. E enquanto nós adorávamos, o chão onde nós estávamos ficou em brasas. Como a palavra fala, que o chão em brasa ardente. E eu peguei alguns gravetos, onde metade do graveto era madeira e a outra metade era brasa viva. Segurar. E isso foi algo para todas as pessoas que estavam ali. Não foi uma experiência que eu tive. Tínhamos ali entre 10 e 15 pessoas. E todos nós vivemos, olha aqui, olha o tamanho desse aqui. E aí a gente parava, ficava entusiasmado demais com a brasa, e aí a gente esquecia de adorar. E aí daí a pouco começava: gente, nós paramos de adorar, nós paramos de cantar. A gente nem usava adorar, paramos de cantar. Vamos adorar, vamos cantar. E aí a gente voltava a cantar, e aquilo ficava. E aquilo foi uma experiência para o meu coração. Isso foi de sexta para sábado. No sábado à noite tinha uma reunião na igreja. Eu, o pastor e os diáconos, eles tinham me chamado para uma reunião. Eu não sabia o que era. E aí quando eu cheguei lá, eles falaram comigo: então, nós reunimos aqui, você foi para o seminário, não é um seminário da nossa denominação, da nossa igreja, você vai ter que sair do seminário. Ou você sai do seminário, a gente exclui da igreja. E o meu chão foi completamente tirado. Mas eu sabia quem era aquele que tinha me chamado. Eu sabia quem era aquele que estava comigo. Aquela experiência me sustentou. E eu tinha uma semana para decidir se eu ia sair do seminário ou se eu ia ser excluído da igreja. E foi uma semana muito terrível, mas naqueles dias eu lembrava da brasa acesa na minha mão e o Senhor dizendo para mim: eu estou com você. Eu estou com você. Quando você escolhe, querido, obedecer o Senhor, se porventura você for enfrentar alguma situação que você vira e diz assim: isso é maior do que eu, Deus vai sustentar você com o milagre dele. Aquele milagre, aquela experiência sobrenatural
de ter na minha mão a brasa acesa, me sustentou na hora do caos, onde a minha alma estava em caos, porque o meu dilema era: se eu não me submeter, eu estou sendo rebelde à liderança que Deus colocou sobre mim. Se eu me submeter, eu estou desobedecendo aquilo que Deus me mandou fazer. Senhor, o que eu faço? E esse era o meu caos. Meu problema não era sair do seminário. Eu falei: Jesus, eu faço o que o Senhor quiser. Mas o dilema no meu coração era: Senhor, quando eu olho para qualquer um dos dois lados, parece que eu vou errar. Mas aquela experiência com a graça, com o favor, com o sobrenatural do Senhor me sustentou. Quando você se dispõe a dizer: Deus, eu quero fazer a sua vontade, Deus vai te sustentar mesmo no meio do caos, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da dificuldade. Mas você precisa entender que a sua vida com Cristo, a sua caminhada, a sua santidade, ela é uma escolha que você precisa fazer de se submeter a Deus. Entenda, a sua cruz tem a ver com aquilo que Deus te chamou para ser e para viver, com aquilo que o Espírito Santo confiou nas suas mãos, com quem o Espírito Santo confiou a você, com a responsabilidade que o Senhor já te deu. Se você é casado, o seu ministério, o seu casamento é parte da sua cruz. Não é a cruz no sentido de sofrimento, é a cruz no sentido de propósito. Deus te chamou para ser luz, Deus te chamou para ser graça, Deus te chamou para ser testemunho vivo da presença do Espírito Santo e da presença do Pai na sua casa. Senhor, eu quero saber qual é o meu ministério. Ótimo, precisa saber. Senhor, eu quero saber qual é o propósito do Senhor para a minha vida. Você tem filho? Ser luz para a vida do seu filho. Começa por aí. Não é apenas você fazer isso, mas isso com certeza é parte integrante do que Deus tem para a sua vida. Se você é marido, você precisa ser como Cristo amou a igreja. Você precisa amar a sua esposa e amar os seus filhos e ser exemplo. Isso é parte daquilo que Deus te chamou e da identidade que Deus te deu como filho de Deus. Se você é mãe, se você é esposa, isso é parte da identidade que Deus te deu como filho de Deus, como filha de Deus. Ah, meu ministério se resume a isso? Não sei, pergunta o Senhor, mas com certeza isso faz parte. Você precisa entender que o seu chamado, que aquilo que Deus te chamou para viver, aquilo que Deus te chamou para ser, Ele vai te dar a graça para viver, mas você precisa escolher. O nosso coração é mau, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quantas vezes você mesma já não se decepcionou com você? Quantas vezes você fez um plano, você fez um projeto, não, agora eu vou fazer desse jeito, eu vou ser desse jeito, eu vou fazer tudo certo, ou eu vou fazer daquela outra maneira, e de repente você se encontra fazendo exatamente o oposto daquilo que você tinha planejado. Você faz exatamente
o oposto daquilo. Porque enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Eu e você somos falhos, mas a graça de Deus nos basta para nos fazer caminhar em vitória. Mas você precisa entender isso, entender a sua limitação, entender os seus pecados, entender a sua fraqueza e se render a Cristo e dizer: Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas dificuldades, me ajuda naquilo que eu não consigo, Senhor. E é a graça do Senhor sobre a minha vida que me mantém de pé. É o favor, é a misericórdia de Deus sobre a minha vida que me mantém de pé. Diz a palavra: aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Você acha que você está de pé? Toma cuidado para não cair. E quanto àquele que caiu, a gente ora e derrama graça sobre a vida dele, que a gente espera que o Senhor derrame sobre nós. Ah, meu querido, minha querida, Deus está nos chamando para entender que existe um preço a ser pago, para que você precisa pagar um preço, para que você experimente a santidade do Senhor, para que você experimente as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é maior do que qualquer coisa que eu e você possamos sonhar. Mas se a gente não se submeter a Deus, se a gente não entender os nossos limites, se a gente não entender as nossas fraquezas, a gente vai ficar sem viver o que Deus tem para a gente. Ah, pastor, eu não vou ser salvo. Se você se arrependeu, entregou a sua vida a Cristo, você vai ser salvo. Mas deixa eu te contar, quando você se encontrar diante do Senhor, o que você tem para entregar para Ele? Deus nos chamou para vivermos algo muito além daquilo que o homem pode entender. O homem não entende os planos de Deus. É muito melhor, é muito maior. Pastor, mas o senhor está falando que a gente vai ter que morrer, sofrer, fazer o que não quer? Sim, e ainda assim é muito melhor do que aquilo que você planejou para você. É muito melhor do que tudo que você pode sonhar para a sua vida. É muito melhor do que qualquer coisa que você planejou. Ainda que você tenha que abrir mão dos seus desejos, ainda que você tenha que reconhecer as suas fraquezas, ainda que você tenha que pedir misericórdia diante de Deus, ainda que você faça aquilo que você não deseja, dizendo: Senhor, me dá força para fazer isso. A graça do Senhor é derramada nesse lugar de submissão, de rendição, de dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Deus, eu quero crucificar a minha carne, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja e resistir à vontade do meu coração. Porque, como eu falei no início aqui, todos somos maus, todos somos pecadores, todos nós temos desejos e pecados e vontades de todos nós, que não estão alinhadas com a vontade de Deus, que daria vergonha à vida de qualquer um. Todos nós ficaríamos aqui
envergonhadíssimos. Se o que passou pelos nossos corações, pelos desejos, pela nossa mente, na hora da ira, na hora da raiva, na hora de qualquer pecado, se fosse exposto aqui, todos nós seríamos envergonhados. Mas a graça do Senhor nos basta. Existe um perdão maravilhoso para ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua. E existe uma graça derramada sobre nós para nos fazer andar e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Mais parecido com o Senhor. Mas você precisa reconhecer o seu limite e se submeter a Deus. Você precisa dizer: Deus, eu escolho me submeter ao Senhor. Eu me rendo a Ti. Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas expectativas para cumprir as Tuas. Ah, querido, Deus está nos chamando para esse lugar de renúncia, de se arrepender e dizer: Deus, eu quero abrir mão de quem eu sou, para ser quem o Senhor deseja que eu sou. Porque eu sei que o Senhor é melhor do que eu. O que o Senhor deseja para a minha vida é muito melhor do que aquilo que eu desejo. O que o Senhor tem para mim é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Diz o texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E por último, querido, você precisa ter alguma coisa no seu coração. Nada que nós venhamos a viver ou sofrer nessa terra se compara à glória que está por vir. Nada que eu e você possamos viver neste lugar se compara à experiência de viver a eternidade com o Rei da Glória, de viver a eternidade com o Rei dos Reis, de ver Deus em toda a sua glória, em majestade, em santidade e poder, olhando para você e dizendo para você: querido, querida, vem. Benditos de meu Pai para aquilo que eu preparei para você. Nada, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem dores, nem sofrimentos, nem o presente, nem o passado, nem o futuro pode nos separar do amor de Cristo ou se compara com a glória que nós receberemos quando chegarmos diante do Pai. Você precisa olhar para a eternidade, você precisa entender que o nosso tempo aqui, por mais tempo que você viva, é insignificante diante da experiência com Deus e com a glória de Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor, é muito mais intenso do que qualquer coisa que eu e você possamos viver. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade com Cristo. Oh, meu querido, minha querida, você precisa se render a Jesus. Você precisa se render ao Senhor e dizer: Deus, eu quero cumprir a Tua vontade. Você tem vivido uma experiência superficial na sua vida cristã? Você tem feito a sua própria vontade a vida inteira? Você tem cumprido a sua própria vontade o tempo todo?
Hoje é dia de você se render a Jesus e dizer: Jesus, eu quero fazer a sua. Saiba que vai ser difícil. Saiba que vai ser muito desafiador, mas que o Senhor vai derramar a graça sobre você. Que Ele vai te dar experiências que vão te sustentar na hora da dor, na hora do problema, na hora da batalha, na hora das escolhas. Mas eu te convido para uma reflexão verdadeira. Você tem escolhido fazer a vontade de Deus de verdade? Ou você está escolhendo fazer a sua? Eu te convido para uma reflexão verdadeira na presença do Espírito Santo de Deus. E se você tem ouvido a voz do Espírito Santo dizendo para você: se renda por inteiro e escolha caminhar na minha vontade, escolha a sua cruz. Eu quero te convidar para você se posicionar hoje diante de Deus. Para você se posicionar diante do Senhor, dizendo: Deus, eu escolho. Isso não tem a ver com dizer: Deus, eu dou conta. Ninguém dá conta. Se não for a graça do Senhor e o favor do Senhor, ninguém dá conta. Eu não dou conta, você não dá conta, não tem ninguém aqui que dá conta. Mas tem a ver com a decisão radical do coração, dizer: Deus, essa é minha escolha. Eu vou te obedecer. Eu vou me submeter. Eu vou tomar a minha cruz. Eu estou fazendo a minha escolha. Eu quero te obedecer. Se o Espírito Santo de Deus te convenceu disso hoje, você olha e diz assim: eu preciso me posicionar. E se você tem uma decisão clara no seu coração, então eu quero te convidar, vem aqui à frente. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o Senhor. Se o Senhor tem te convencido desse lugar, falou: Deus, eu preciso me render por inteiro. Eu preciso parar de fazer a minha vontade e fazer só a sua.